Todos os teus momentos de glória no teu passado não te auxiliarão em nada no teu presente se você desistir da luta. E eu gostaria de te dizer nessa noite, muitas pessoas de honra no passado, elas tombam quando acham que já ganharam, que já venceram. Nesse mundo você não ganhou nada ainda. Sabe quando que você ganha? Sabe qual o momento de triunfo? A Bíblia diz o momento de triunfo é quando Jesus vier. E quando aqueles salvos dirão, este era aquele que eu aguardava. E na salvação dele eu estou exultando, estou me alegrando. Agora chegou a minha vitória. Enquanto Jesus não vem, eu te digo, você terá que lutar. Interessante. Davi desistiu da luta. Israel vai para a luta, Davi não. Você vê essa cena? Israel está no campo de combate, Davi está em casa. Israel está acordando cedo para defender a sua pátria, para defender a sua honra. Davi está dormindo. Esse é um quadro assustador, porque ele revela uma pessoa diferente do seu povo, uma pessoa distante dos planos de Deus. E nessa mornidão, e nesse momento de dormência, Davi tem um problema. Ele tem que se autoafirmar. E Davi, ele começou a andar no terraço. E sabe, quando você desiste da luta, Satanás, ele prepara a tentação. E Davi estava andando no terraço. E ele estava olhando a sua cidade. Israel está lutando, quero te lembrar isso. Davi está descansando. E de repente ele está olhando e surge uma cena que para um homem é uma cena perigosa. Uma mulher tomando banho, nua. A Bíblia diz que ela não só estava tomando banho e nua, a Bíblia diz que era bonita. Se fosse feia, ainda vai lá, não é? Davi ia dizer, ô mulher feia, por favor, se cubra, porque isso é uma desonra para Jerusalém. Olha, tu é muito feia, não sai assim, que isso assusta o povo. Mas não, a Bíblia diz que a mulher era bonita. Davi tinha acordado à tarde, olha só. Se Davi acordou à tarde, imagina que horas ele dormiu no dia anterior. Então o problema de Davi já vem por dias, ele está desgovernado. Não é um rei que tem regras, que tem horários. Então ele acorda tarde porque dormiu tarde. O que estava fazendo porque dormiu tarde? E ao acordar ele acha que está bom, que está tranquilo, não tem mais inimigo. E eu quero lhes dizer que os maiores perigos que Davi correu, os maiores perigos que esse homem enfrentou, ele não enfrentou na frente do leão, é impressionante. Ele não enfrentou perto de Golias, ele não enfrentou quando Saul tentava matá-lo. O maior perigo que Davi correu foi naquela tarde, e ele não sabia. O maior inimigo estava por aparecer. E de repente Davi cobiçou, o primeiro pecado, cobiçou. E ele disse, quem é a mulher? E disseram, a mulher é a filha de Elião, esposa de Urias, é casada Davi. Mas eu quero essa mulher. É casada Davi, mas é essa que eu quero. Sabe quem é Betseba? É esposa de Urias. Sabe quem é Urias? Urias é um dos oficiais de Davi. Urias está lutando. Ele está defendendo a pátria. Urias está defendendo a honra de Israel. Mas eu quero melhorar um pouco esse momento. Urias é heteu, diz a Bíblia. Heteu não é israelita. Urias não é israelita. Quando este homem se incorporou em Israel, ninguém sabe. Alguns comentaristas, eles acham que Urias, o heteu, se incorporou em Israel quando Davi era perseguido por Saul, e ele gostou da imagem de Davi, ele gostou do tipo de Davi, ele gostou do jeito de Davi. É claro, você vê, o filho do rei gostou de Davi, Jonatas, ele se encantou com o jeito de Davi a ponto de dizer, olha, você é meu amigo, meu irmão, você vai ser o primeiro, eu vou ser o segundo, eu vou estar do teu lado. Provavelmente Urias, ele se encantou com a bravura, com a honestidade, com a ética de Davi. Ele disse, eu vou te seguir, eu vou ser um dos teus. E se você vai num capítulo da Bíblia, tu vai descobrir que Davi teve os grandes homens, os grandes de Davi. É dito deles, diz
que um enfrentou um exército, diz que outro pegou uma água num local proibido, no local difícil. E se diz também que Urias era um dos valentes de Davi. Olha só. Urias está lutando. Davi está seduzindo a esposa do seu general. Aonde o pecado leva o ser humano? Momentos de glória do passado. Olha a glória desse homem. O homem que enfrentou um gigante, agora está tombando diante de um inimigo. E ele comete um pecado. E ele cai no pecado. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você que é mulher. Quanto tempo uma mulher leva para descobrir que está grávida? Quanto tempo? Bom, hoje, de repente, semanas, dias. Mas no passado longínquo, onde não tinha exames ultrassom, não tinha testes de gravidez, você tem que entender que, no mínimo, era um mês. Quando vinha o ciclo menstrual, a ausência dele podia revelar algo. Mas tem muitas mulheres que não são reguladas. Eu não sei o caso dessa. Provavelmente um mês e meio. Eu quero lhes dizer que por um mês e meio, provavelmente um pecado ficou encoberto, escondido. Eu quero lhes dizer nessa noite que pecados secretos, estas são as melhores maneiras que Satanás usa para destruir uma pessoa. Sabe por quê? Porque um pecado secreto ninguém sabe. Quando você tem um pecado secreto, o teu marido não sabe, a tua esposa não sabe, o teu pai não sabe, é um pecado teu. E o pecado secreto é uma carga muito pesada, porque, por exemplo, você traiu o seu marido naquele motel. Então todo dia você vai trabalhar e passa na frente daquele motel. Pecados secretos. Toda vez que você passa, você se lembra, eu traí meu marido nesse lugar. Nesse lugar eu tirei a minha honestidade. O meu marido não sabe, mas eu traí. Quando você passa naquele supermercado, você, toda vez que passa, você se lembra que você lesou aquele supermercado. Você entrou e numa das gôndolas ali, você pegou um produto proibido, colocou no seu bolso. Você saiu do supermercado com uma mercadoria sem ser paga. Você roubou, você lesou. Toda vez que você passa naquele lugar, você lembra, eu roubei. Esse é o problema do pecado secreto. Pecado secreto é a melhor fórmula de Satanás para destruir uma pessoa. Porque ela vai destruindo, ela vai se arruinando, ela vai secando. Davi mesmo escreveu, ele disse, enquanto eu me calei, os meus ossos chegaram a secar. Agora imagine, eu tenho lidado com pessoas, tem pessoas que por causa de um pecado secreto chegaram a um desvaneio mental, a uma loucura mental, e vão ao médico, e dizem, médico, eu estou com um problema. O médico faz exames, o médico faz testes, o médico vai ali e ele pede novos exames e não encontra problema algum. Sabe aonde está o problema? O problema está na consciência. É um pecado secreto. É isso que aflige muitas pessoas. Davi pecou. Com seu pecado secreto, ele achou que estava tudo bem. Ele achou que estava tudo tranquilo. Ele achou que estava tudo resolvido. Quando um dia, então, ele recebeu um telefonema. Bom, estou modernizando a história. Naqueles dias não tinha telefone, né? Então, do outro lado da linha, uma voz feminina dizendo, é o rei Davi? Ele disse, claro. E ela disse, sabe quem está falando aqui? E Davi disse, claro que eu sei. Como é que eu posso te esquecer? Você faz parte de uma noite de prazer e alegria. E ela então emendou na linha telefônica, ela disse, eu também não vou mais esquecer você. Por quê? Porque eu estou grávida. O quê? Você está grávida? Quando o pecado vem à tona, o que o pecador faz?